Sejam todas bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais uma edição do seu jornal Paraíba Feminina News. E aí a gente traz o que foi de destaque na última semana. Antes de continuar com essa edição, eu queria lembrar vocês que se inscrevam no canal, que curtam, que compartilhem, que mandem para os amigos, para os conhecidos, para os colegas. E não se esqueçam também de dar aquele apoio básico. Eu sei que final de mês é complicado, mas quem sabe, né? Você pode fazer pelo Apoia-se, apoia-se/Paraíba Feminina, ou pelo Pix, bbfeminina@gmail.com. Por esse meio você também pode mandar suas sugestões de pauta, suas reclamações, suas críticas. Então, o caso dessa semana, ele começa muito parecido com muitos outros que a gente conhece, e se trata sim de violência doméstica, mas dessa vez aconteceu lá em Londrina, no Paraná. Fernanda Barbieri foi casada com Bruno Vagais de setembro de 2011 até maio de 2022, quando foi finalmente homologado o pedido de divórcio. Em novembro de 2011, pouco depois que eles se casaram, Bruno passou no concurso público e foi empossado como promotor do Ministério Público Estadual do Paraná. Em 6 de junho de 2017, o casal teve uma bebezinha. E depois que essa bebezinha nasceu, a vida de Fernanda começou a virar um verdadeiro inferno. Eu vou aqui listar para vocês algumas das violências que Fernanda sofreu desde que a bebezinha nasceu. Tentem acompanhar. Ele jogou água quente em Fernanda. Ele arremessou uma bola na cabeça de Fernanda quando ela estava com a menininha numa piscina para ver se ela tomava jeito. Ameaçou esfaquear. Ameaçou esmurrar. Fernanda deixou o leite materno descongelando e ele jogou o leite fora, dizendo que aquilo não servia para nada. Repetia sempre que Fernanda podia acordar e não ver mais a filha. Disse à mãe de Fernanda que jogaria a esposa do 15º andar. Colocou a filha, com poucos meses de vida, na rede de proteção do prédio e ficou dizendo em tom de brincadeira que a menina poderia cair do 15º andar. Ele deixou a bebezinha sozinha, com poucos meses de vida, na beira da cama de um hotel. A bebezinha caiu, Fernanda teve que acudir e qual foi a atitude dele? Fazer fotos da viagem e postar no Instagram. Essa aqui possui gatilhos. Durante a volta de uma viagem de carro, em que estava Bruno, Fernanda, a bebezinha e um amigo adulto, a Fernanda dirigia enquanto ele ficava puxando a direção do carro. E em determinado momento ele começou a subir a saia dela e tocar em suas partes íntimas, mesmo Fernanda pedindo insistentemente para que ele parasse. Aí a gente pensa assim, bom, tinha um adulto no carro, né? Tinha um homem adulto. Será que ele não tomou alguma atitude? Mas aí a gente tem que lembrar que a gente está falando de homens. E a atitude dele foi a seguinte: sugerir que talvez Fernanda tivesse interessada num sexo a três. E como eu falei para vocês, essas foram algumas das violências que Fernanda sofreu. Teve outras, inúmeras outras. Violências físicas, violências psicológicas e violências sexuais. E talvez vocês estejam se perguntando, né, até esse ponto, por que é que Fernanda aguentou tudo isso durante 3 anos? E aí eu não vou entrar nesse mérito agora, mas eu vou deixar uma dica para vocês. Num dos vídeos aqui do nosso canal, eu explico um pouquinho por que é que as mulheres não denunciam. Lá tem algum desses motivos, tá certo? Voltando. Depois desse episódio do carro, Fernanda finalmente tomou coragem e foi numa delegacia da mulher lá em Londrina e fez um boletim de ocorrência. Ela também pediu medidas cautelares, né, de afastamento, que foi deferido parcialmente pela justiça. E aí Bruno precisou ficar afastado dela e da família dela. Ele não poderia entrar em contato com ela nem pessoalmente, nem por mensagem, nem por redes sociais, nem por telefonema. Essa primeira parte do vídeo foi sobre as violências que Fernanda sofreu por parte do marido. Agora a gente vai passar para as violências institucionais. Lembram que eu falei lá no início do vídeo que Bruno tinha assumido um cargo de promotor do Ministério Público do Paraná? Pois muito que bem, ele chegou inclusive a atuar na vara de violência doméstica. E eis que ele descumpriu as medidas protetivas por 101 vezes. Vocês não entenderam errado. Ele descumpriu as medidas protetivas por 101 vezes. Fernanda, desde então, adotou o trabalho home office porque ela tem medo de sair de casa.
E ela também declarou à justiça todas essas violências que ela vinha sofrendo desde 2017. Inclusive, uma mensagem que Bruno mandou para ela dizendo que ela ia sofrer no modo sangria durante todo o processo de divórcio e da guarda da filha, que, por sinal, ainda não saiu. Bruno também chegou a oferecer R$30 mil para que Fernanda desistisse de fazer suas denúncias. Depois disso tudo, Bruno foi afastado das suas funções na promotoria do Ministério Público do Paraná e recebeu apenas 2 advertências institucionais. Em julho de 2020, Bruno teve a sentença de prisão decretada e agravada por conta das violações das medidas cautelares. A defesa pediu que ele cumprisse essa pena em prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica, o que foi prontamente atendido. E durante esse tempo, ele ainda teve o direito a 30 dias de férias. Em setembro de 2020, apenas 2 meses depois que a prisão foi decretada, o desembargador do órgão especial do Tribunal de Justiça do Paraná, Miguel Kfouri, pediu a revogação da prisão, mesmo descrevendo Bruno como rebelde e indisciplinado. A decisão partiu do argumento que Bruno finalmente reconheceu quão censurável ter sido seu comportamento em relação à ex-mulher. A prisão, segundo o órgão, seria restabelecida caso acontecesse algum fato novo, que de fato aconteceu, mas não adiantou nada porque Bruno permaneceu solto. Segundo os laudos médicos judiciais, Bruno sofre de transtorno bipolar e alcoolismo. Só depois que Fernanda conseguiu expor tudo isso aqui que eu falei para a imprensa em junho desse ano, é que a Corregedoria Nacional de Justiça deferiu pelo afastamento dele de suas funções. Mas ele continua recebendo salário. E o porte de arma dele só foi suspenso em agosto. E aí, minha gente, vamos para a terceira parte desse vídeo. No último dia, 17 de novembro, Fernanda apresentou uma petição à Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre as violações de gênero sofridas durante todo esse processo por parte da Justiça brasileira. Nesse documento enviado para a Corte, ela relata todas as violências institucionais sofridas, aponta a morosidade da Justiça e as violências que sofreu e que fizeram com que ela fosse revitimizada todas as vezes. No caso de Fernanda, a violência sofrida soma mais de 60 processos entre cíveis, criminais e administrativos. Também foi solicitado à Corte Interamericana de Direitos Humanos medidas que garantam a segurança e integridade física de Fernanda. Como o ex-marido de Fernanda é promotor de justiça, o corporativismo dentro da instituição atuou de forma muito forte para blindá-lo de todos esses processos. Mesmo com todas as medidas protetivas que ele descumpriu, ele continuou ameaçando a vida dela. Ele só expõe uma coisa muito grave que está acontecendo no Brasil, que é o total despreparo da justiça em lidar com essas situações e o completo abandono das vítimas de violência de gênero. O caso de Fernanda é único? Olha, eu realmente não sei, porque eu não conheço todos os casos do Brasil, mas eu acho que não. A única coisa que a gente espera com isso tudo é que a justiça cumpra seu papel de proteger vítimas de violência doméstica e de julgar os seus agressores. É inaceitável que casos de violência contra a mulher continuem sendo tratados dessa forma. Em 2022, 555 mulheres foram vítimas de violência doméstica ou abuso sexual por dia. Até outubro desse ano, 1.127 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil. Se nós mulheres já somos vítimas em potenciais dos nossos maridos, ex-maridos e ex-companheiros, não é admissível aceitar que a gente também seja vítima desse sistema judiciário. Não dá mais para aceitar isso. O que a gente pede, o que o Paraíba Feminina pede e entrou nessa luta é por justiça por Fernanda. Todas as matérias usadas para fazer esse vídeo estão disponíveis nos comentários aqui desse vídeo. Eu peço que vocês leiam todos com muita calma para vocês entenderem melhor o que é que está acontecendo, caso vocês não tenham entendido ainda.
Então é isso, minha gente. Ficamos por aqui essa semana. Não se esqueçam de curtir, não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de enviar para seus colegas, para seus conhecidos. Distribuam em suas redes sociais. Também não se esqueçam de fazer aquele apoiozinho básico, porque a gente precisa muito disso. Então é isso, ficamos por aqui. Até semana que vem.